47 anos, fundador e membro do Bureau Político da Frelimo desde 1963. Reservado e irónico, é ainda um enigma para jornalistas e diplomatas que se habituaram a ouvi-lo nas 4 partes do mundo. Tem uma imagem de pragmático e moderado, tanto em Washington como em Moscovo. Protegido da erosão do regime, Chissano estava sempre em destaque nos acontecimentos que tinham verdadeiro significado dentro da estrutura interna da Frelimo. Ei-lo nas cerimónias que assinalaram há 3 anos os 50 anos de Samora Machel. A nível interno, sabe-se que apoiou uma viragem pragmática a uma maior descentralização económica. No plano externo, sabe-se que esteve com Samora na estratégia a adotar com a África do Sul, mas manteve-se longe das negociações de Nkomati. Foi também pouco visto durante as intrincadas negociações para a independência do Zimbábue. Sabe-se, no entanto, que o seu papel foi fundamental, viajando incessantemente entre as capitais africanas e Londres. No plano interno, representa também, de certo modo, a ligação entre o Moçambique do Norte e o do Sul, dado que sua mulher é originária da tribo Makonde, do extremo norte do país, que desde o princípio forneceu à Frelimo milhares de guerrilheiros. E a realidade é que desde os primeiros tempos que se repetem as acusações à Frelimo de ser sistematicamente dirigida por homens do Sul. Mas o nacionalismo do próprio Chissano vem praticamente dos seus tempos da adolescência. Lourenço Marques, capital da colónia de Moçambique, 1960. Uma cidade calma num continente já invadido pelo nervosismo das independências africanas. Franzino e introvertido, Joaquim Chissano frequenta nesta cidade que parece europeia o 7º ano do liceu, então chamado Salazar. Nascera no Chibuto em outubro de 1939 e fizera a escola primária no Xai-Xai, povoação do então distrito de Gaza, região de onde era também natural Samora Machel. Em Lourenço Marques, uma pequena elite discute nessa altura o futuro do Império Colonial Português e de Moçambique. Põe-se em questão o estatuto do indigenato e alguns oposicionistas a Salazar criticam mesmo o que consideram trabalho forçado nas grandes propriedades do Norte, onde se cultivam intensivamente o algodão e o sisal. No então Liceu Salazar, Chissano atrai pouco as atenções. Veste aos sábados, como os outros, a sua farda da mocidade portuguesa, mas já frequenta em segredo as reuniões do núcleo dos estudantes africanos de Moçambique, do qual fora fundador. Em julho de 1960, Chissano faz o 7º ano, quando no norte, precisamente no Planalto dos Macondes, se dá o chamado Massacre de Moeda. Dezenas de africanos são mortos pelas autoridades coloniais num incidente que tem raízes na forma de exploração intensiva do algodão e do sisal. A capital da colónia continua pachorrenta e impassível, como via de escoamento da África do Sul e dos países do interior, quando ainda em 1960, nas Nações Unidas, é aprovada a Declaração da Independência dos Povos Coloniais. Em 61 escapa-se de Portugal, onde estudava medicina, para a França. Daí parte ao encontro de Eduardo Mondlane, ainda funcionário das Nações Unidas. Quando em setembro de 62 a Frelimo nasce no Tanganica, Joaquim Chissano é a figura de primeiro plano, dado o seu trabalho na formação de um consenso à volta de Mondlane. Detém a pasta da Defesa e Segurança. No entanto, para evitar colisões, delega a maior parte das tarefas de defesa num guerrilheiro histórico já falecido, Filipe Magaia. Em 1968, com a morte de Filipe Magaia, Samora Machel assume o pelouro da defesa, mantendo-se Chissano à frente da segurança. Em fevereiro de 69, Mondlane é assassinado. A Frelimo entra num período de forte instabilidade. Chissano apoia a substituição de Mondlane por uma troika formada por Urias Simango, Marcelino dos Santos e Samora Machel. Em 70, Simango é expulso e Samora impõe a sua linha. Guerra popular prolongada. A influência de Mao Tse-tung é notória. Quando em setembro de 1974 são assinados os acordos de Lusaka entre Portugal e a Frelimo, Chissano surge com destaque ao lado direito de Samora Machel. Pouco depois é indigitado primeiro-ministro do governo de coligação com Portugal. Revela-se então uma figura pragmática e mesmo extremamente humana. No entanto, como primeiro-ministro, Chissano funciona sob pressão constante de outros membros do Comitê Central que por vezes revelam tendências radicais. O próprio Samora Machel entra em Moçambique em 75 com um discurso eivado de um utopismo maoísta que se irá refletir no governo moçambicano. Joaquim Chissano assume então funções de ministro dos Negócios Estrangeiros, nunca surgindo diretamente envolvido na crise em que Moçambique mergulha. Hoje, depois da despedida, Chissano está mais uma vez ao lado de Samora Machel e toma o seu lugar. Presidente do Partido Frelimo, o camarada Joaquim Alberto Chissano. Na frente interna,
Teremos de prosseguir e intensificar o nosso combate sem tréguas contra o banditismo armado, verdadeiro flagelo que assola o nosso país, para o erradicar de vez da nossa pátria. Restituirmos a paz e tranquilidade a todos os cidadãos e garantirmos o funcionamento normal da nossa vida econômica e social. Do mais da situação criada pela guerra. Temos de dar conteúdos concretos, práticos e eficazes à economia de guerra a que somos forçados para podermos resolver todos os demais problemas do nosso país. Isto exige que elevemos a níveis cada vez mais altos a organização política e militar do nosso povo, para que, em cada cidadão, em cada aldeia, em cada palmo da nossa terra, livre e independente, o bandido armado não tenha espaço e enfrente a muralha intransponível da nossa unidade, da nossa determinação de vencer.